Olá pessoal, hoje a gente vai falar um pouco sobre funções em JavaScript, é a nossa quarta aula aí da série JavaScript. Se você ainda não viu as aulas anteriores, não deixe de ver para você ter uma base mínima aí de como funcionam alguns conceitos básicos. E também não deixe de curtir o nosso vídeo e seguir o nosso canal. Bom, na aula de hoje eu vou ensinar vocês como construir essa paginazinha básica aqui para fazer a soma de um número e depois limpar ele. Beleza? O editor que eu estou utilizando aqui é o Visual Studio Code, como vocês já sabem. Vocês podem utilizar aí o editor de preferência de vocês, mas eu gosto mais do Visual Studio Code para trabalhar aí com JavaScript. Bom, vamos lá. Aqui eu só adicionei uma extensãozinha para ajudar a gente na construção do HTML. Essa extensão aqui se chama HTML Boilerplate. E o que eu fiz aqui, eu só criei uma pastinha aqui para a gente criar o nosso projeto. Beleza? Então, a primeira coisa é criar a estrutura do projeto. A gente primeiro cria aqui um arquivo chamado index.html, que vai ser a nossa página. E aí, por uma questão de organização, eu crio uma pasta separada para colocar o JavaScript. Então, vou colocar aqui o script.js. Vai ser essa estrutura básica. Primeira coisa é a gente criar aqui a estrutura do HTML. Se você tiver aí o plugin instalado, você clica aqui em HTML Boilerplate e ele já cria uma estrutura básica para você. Aí aqui em Source, no script, a gente vai adicionar o nosso script aqui, referenciar ele, certo? E é isso aqui. Eu não vou ficar demonstrando para vocês como que tá ficando no browser, porque como eu disse, meu computador tá com pouca memória. Mas vocês podem ir fazendo aí, testando na máquina de vocês como que tá ficando a construção. Certo, então de acordo com aquela página que eu mostrei pra vocês, o que a gente tem, primeiramente lá, o que a gente tem é um título. Então eu vou utilizar aqui um H1. A gente também tem aqui um input para que o usuário possa digitar aqui o número, então ele é do tipo number. É importante vocês colocarem aqui tipo number para que ele possa evitar que o usuário digite alguma letra. E o que eu vou fazer aqui é colocar um apelido nessa tag chamada value. O apelido é basicamente a forma como você vai chamar essa tag e identificá-la dentro aqui do seu código. Eu também aqui vou ter um input do tipo submit, para que eu possa enviar esses dados. Eu não vou colocar nenhum ID porque eu não vou precisar. Eu vou colocar aqui um value, que o value basicamente é o que vai ficar escrito no botão, visualmente, né? Então, nesse caso aqui eu quero que ele fique apresentando a palavra somar. E esse cara aqui, o que eu quero que ele faça é que, ao clicar, ele execute alguma ação. Que depois a gente vai ver qual ação é essa. E eu também aqui vou ter um terceiro input do tipo button. O valor dele vai ser impar. E eu também vou ter uma ação para um clique nele. Beleza? Então, essa é a estrutura básica aqui do nosso HTML. E agora a gente já pode vir aqui para a parte do script. Aí vamos pensar, o que a gente quer é que quando o usuário digite algum número e clique em somar, ele some alguma variável, algum valor que já pré-existe, e eu quero que essa variável inicie com 0. Então, a princípio, se o usuário não digitar nada, o valor inicial seria 0. E eu quero agora criar uma função que vai fazer com que o valor que o usuário digitou lá na nossa caixinha de texto, quando clicar em somar, ele vai somar o valor total. Então, vamos lá, criar a nossa primeira função. Para criar uma função, a gente coloca function e o nome da função. Eu vou colocar sum, abre parênteses, se tivesse alguma variável, algum parâmetro aqui, a gente colocaria aqui, no meu caso não vai ter. E você abre as chaves aqui para delimitar o escopo da função. Então, beleza. A primeira coisa que a gente precisa é capturar o valor que o usuário digitou. Então, eu vou criar aqui uma variável com let value. Para mim pegar o valor que está escrito dentro do HTML, eu preciso acessar o
o elemento que contenha o valor que eu quero capturar. Então, para mim acessar o elemento, eu dou um document. Que documento? O HTML. Ponto, get element by ID. Qual ID? O ID que a gente deu lá na nossa caixa de texto. Só recapitulando aqui, eu quero que ele pegue o valor que o usuário digitou nessa caixinha de texto aqui. Qual que é o ID dela? Value. Então, eu vou pegar o ID value e eu quero pegar o valor que ele digitou lá. Então, eu coloco um ponto value. Beleza? Com isso aqui a gente já consegue pegar o valor que está presente lá. Tá, mas vamos supor que o usuário não digite nada e ele aperte um somar. Nesse caso, o que aconteceria é que ele vai pegar um valor lá que é vazio e vai tentar somar o valor total, e isso vai provavelmente ocasionar um erro, né? Porque você vai tentar somar nada, ou seja, uma string vazia, e vai tentar somar o valor total, e isso vai ocasionar um erro, porque ele não encontrou nenhum valor lá. E aí, nesse caso, o que a gente quer? Então, se o usuário não digitar nada, eu simplesmente não quero executar nenhuma ação. Então, pra gente fazer isso, a gente dá uma conferida aqui se o usuário digitou. Então, eu pego... Lembrando que, assim, nesse caso aqui, quando a gente pega qualquer elemento que tá lá no nosso HTML que o usuário tenha digitado na tela, esse valor, inicialmente, ele sempre vai ser um string. Então, pra gente conferir se esse cara está vazio, considerando que nesse momento aqui a gente tá tratando de uma string, a gente dá um igual e verifica se ele está vazio. Se ele estiver vazio, o que eu quero fazer? Nada. Então, eu simplesmente dou um return, que é o que ele vai fazer. Quando ele cair nesse return aqui, ele sai da função. Ele retorna para a página lá do usuário e não executa nenhuma ação. Beleza? Agora, vamos supor que esse cara tenha digitado um valor. O que eu quero fazer? Eu quero somar o valor que ele digitou aqui a esse total. Então, o que eu faço? Eu dou um total, soma, então, mais igual. E aí, o que eu quero? Nesse caso, eu quero que esse cara, que até então era uma string, vire um número para que eu possa somar ao valor total. Lembrando que o JavaScript, ele faz a tipagem dinâmica, então se você não fizer isso daqui, ele vai entender que você está colocando uma string e vai fazer o parse desse cara aqui para uma string. Nesse caso aqui vai dar certo, porque aqui a gente já bloqueou para que o usuário só digite números. Então, por isso que eu não preciso me preocupar se é uma letra, porque na própria tela já vai estar bloqueado isso. Então, aqui ele vai somar o valor, ele vai primeiro fazer a conversão dessa string para um número e vai somar com o valor total e já vai guardar em total. Vocês podem ver como é que isso funciona melhor na série Operadores Aritméticos. Bom, então nesse caso aqui eu quero que ele some o total para esse cara e eu quero que depois ele apresente o valor total na tela. Onde que ele vai apresentar o valor total? Eu esqueci de incluir aqui, mas eu vou fazer isso agora. Então, a princípio, ele não vai mostrar nada. Quando eu já descobri o valor total, o que eu vou fazer? Eu vou dar um document, ponto, get element by ID, result. E eu quero que ele imprima, né, nesse elemento aqui o valor total. O valor final, né, o resultado, digamos, da operação. Então, eu vou colocar aqui um text content, ou seja, o conteúdo textual desse parágrafo, desse elemento, e eu quero que ele seja o valor total. Bom, ó, então aqui a gente tá com a função já pronta, então é importante você referenciar aqui a função no botão para que ele saiba o que ele tem que fazer quando o usuário clicar no botão somar. Então, a gente vai colocar aqui que, ao clicar, eu quero que ele chame a função sum. Certo? Então, vamos voltar lá para ver se está certinho. Agora sim, se eu apertar somar, ele vai começar a somar aqui. Bacana, agora que ele já está somando, a gente precisa fazer a segunda parte da função, que seria limpar o campo. Então, eu vou criar aqui uma segunda função.
Bom, o que eu quero limpar quando eu apertar o botão limpar? Eu quero limpar tanto a caixinha de texto, quanto o resultado que está sendo exibido na tela. Então, eu preciso pegar esses dois IDs aqui, Value e Result, e definir que eles são vazios agora, né? Como é que a gente faz para limpar um carinha que é uma caixa de texto? A gente dá um Document. E aí, a gente acessa o valor desse cara e coloca ele igual a nada. Beleza, com isso a gente já consegue limpar a nossa caixinha de texto. No caso do parágrafo, é exatamente igual que tá aqui, só que agora você vai dar um igual a nada também. Em vez de colocar o total, você coloca igual a nada. Tá, beleza, mas aí se o usuário voltar a fazer a soma, a gente não limpou o cache desse carinha aqui, dessa variável. Então é importante também a gente zerar a variável novamente, certo? Antes de testar, somente a gente não pode esquecer de referenciar essa função no nosso HTML, né? Senão ele nunca vai descobrir o que tem que fazer. Então, no botão limpar, on click, eu quero que ele chame a minha função clear fields. Salva. E ele já tá limpando pra gente. Eu vou aqui colocar um exemplo, ele continua somando. Se eu apertar limpar, ele limpa. Se eu voltar a somar novamente, ele soma do zero. É esse o comportamento que a gente quer. Beleza? Então, a parte funcional da nossa calculadora já tá pronta. Agora, a gente pode deixar um pouquinho a página um pouco mais bonita. Eu já tinha deixado salvo aqui o link do meu Style Sheet. Eu peguei esse link aqui no site da Bootstrap, eu vou deixar pra vocês aí nos comentários. O Bootstrap, ele é a maior biblioteca aí de Material Design do mundo. E ele tem algumas coisas pré-prontas bem bacanas que você pode utilizar no seu projeto, facilita muito a vida do desenvolvedor. Mas o objetivo nosso hoje não é falar disso. Então, esse carinha aqui, ele já vem aqui no nosso boilerplate. Eu vou tirar ele e vou colar o link que eu coloquei pra vocês. E agora, com esse cara aqui, a gente consegue colocar algumas coisas de estilo aqui na nossa página. Bom, e esse aqui foi o resultado final. Então, vamos testar nossa calculadora. Se eu clicar em somar, ele vai somando. Se eu apertar limpar, ele limpa tudo. Se eu voltar a colocar novamente, ele começa do zero. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula. Não deixem de compartilhar com a gente e acompanhar nosso canal. Um beijo e até a próxima.